Olá, obrigado pela atenção. Vamos dar prosseguimento às videoaulas de funções, onde estamos utilizando o software Maple para plotar alguns tipos de funções. Agora irei ensinar como podemos plotar funções exponenciais. Então, a nossa primeira função exponencial é f de x igual a 2x. Então está aqui, defini minha lei de formação. A f de 0 dá 1. Se eu quiser modificar aqui, eu posso colocar 2. Ó. F de 2 dá 4. Vou plotar esse gráfico. Está aqui o gráfico. O nome de função exponencial está escrito aqui. Ó. A cor green, que é o verde. Se eu quiser modificar aqui, eu posso colocar um blue. Está aqui. A espessura está aqui. Eu posso colocar 1. Ó. Então está aqui a minha primeira função exponencial. F de x igual a 2x. A segunda função exponencial que eu vou plotar vai ser g de x igual a 4 elevado a x. Veja que ela tem uma inclinação, ou seja, ela tende para o infinito muito mais rapidamente do que a primeira função, f de x. E eu calculei aqui, ó, a g de 3 deu 64. Se eu colocar a g de 4, 256. Agora nós temos a outra função exponencial, h de x igual a 10 elevado a x. Vou plotar o gráfico dessa função. Veja que ela tende para o infinito muito mais rapidamente do que a segunda função. Calculei a g de 2, vou colocar aqui a g de 3, olha lá. G de 3 dá 1000 e assim por diante, né? Então, e coloquei todos esses comandos para numa mesma linha para economizar espaço. Agora estou plotando os três gráficos no mesmo plano cartesiano. Veja que o primeiro gráfico de azul aqui é da função f de x, o segundo é da função g de x e o terceiro é da função h de x. Veja que o de h de x ele vai para o infinito com a velocidade maior, ou seja, ele se aproxima mais do infinito mais rapidamente do que o gráfico da g de x, e o gráfico da g de x se aproxima muito mais rapidamente do que o gráfico da f de x. Eu poderia estar modificando isso aqui e estar colocando agora aqui funções, porque eu estou pegando o a, que é a base da função exponencial, sendo o número maior que 1. E se eu pegasse o a sendo o número menor que 1? Eu teria que vir aqui, ó, 1, vou pegar 1 dividido por 2. Está aqui a função, a f deu 1 sobre 4. Vamos ver se esse limite que eu coloquei com x de menos 10 até 4, y de menos 1 até 20, é um bom... Ó, não é totalmente esse intervalo que eu coloquei aqui, os parâmetros não é um bom parâmetro. Agora se eu pegar aqui e modificar, colocar 10 aqui, ó, para x, aí já ficou um bom parâmetro. Eu poderia até vir aqui e reduzir um pouco mais, ó. Menos 4, está aqui o gráfico da função. Posso aumentar a espessura, está aqui. Tá? Função exponencial. Agora a base pertence ao intervalo de 0 até 1, porque eu peguei peguei meio como sendo a base da f de x. Vou modificar aqui também, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui 1 dividido por 4. Calcular a g de, olha lá, a g de 4 deu 1 sobre 256. Ó, a função está aqui. Os limites também não foram legais. Vou pegar aqui de 4 até menos 10. Está aqui, ó, o gráfico da função. Mesma coisa eu vou fazer aqui. 1 dividido por 10. Calcular aqui, ó lá. Calculei a g de 3, a h de 3. Agora eu estou na função h, onde a minha base é 1 sobre 10. Então h de x é igual a 1 sobre 10 elevado a x. Então a h de 3 é 1 sobre 10. E está aqui o gráfico da função. Agora vamos modificar aqui, que eu quero traçar todos esses gráficos no mesmo plano cartesiano. Está aqui. Tá? Então está aqui os três gráficos. Agora você poderia pegar e falar assim, mas peraí, e se eu quiser colocar um sinal negativo aqui? Aí você pode ir fazendo as modificações que você queira, né? Por exemplo, que nem aqui eu coloquei o valor negativo, ó, o gráfico já não estou vendo mais ele. Por quê? Porque eu teria que colocar aqui, ó, de menos 20. Vamos ver se eu colocar o y de menos 20. Olha lá, já começa a ver o gráfico. Vou apagar esse menos 10 aqui, ó.
Vou colocar 4 aqui. Ó, o gráfico já está aparecendo aqui. Então aí você pode ir brincando com o software e ir analisando o comportamento do gráfico das funções. Então aqui a função exponencial eu fiz com a base quando está uma base, o a sendo a base maior que 1, depois fiz com a base sendo menor que 1, analisei os três gráficos, vi que à medida que quando a base é maior que 1 e você vai aumentando o valor de a, essa função vai tendendo para o infinito com uma velocidade muito maior do que funções com bases com valor de a menores, né? Quando você pega o a entre 0 e 1, aí você analisa o que? Você analisa que quanto mais a base tende a 0, maior, né, que nem está aqui, ó, maior é a velocidade com que a função vai para o infinito. Depois aqui nós estamos analisando quando eu coloco menos x na frente aqui, ou seja, um h de x igual a menos 1 sobre 10 elevado a x, ó, aí o gráfico é um gráfico de uma função negativa, né, ela não corta o eixo x. E se você for fazer essa mesma brincadeira, se você modificar aqui, eu posso colocar ainda aqui, ó, menos x aqui no expoente. Olha como é que fica o gráfico, já modificou. Então esse tipo de coisa você pode estar fazendo no dia a dia para analisar o comportamento das funções exponenciais, o que ocorre quando você modifica a base, ou seja, você pega a base maior que 1, a base estando entre 0 e 1, qual é o comportamento dessa função. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula, que eu irei falar sobre funções logarítmicas.